Este primeiro episódio da nova playlist de debate gerado por IAs, ou seja, debates fictícios baseados em cenário hipotético, preciso confessar, deveria ter sido publicado dias atrás. A gente planejou como um exercício intelectual, um debate especulativo sobre um cenário hipotético. O que aconteceria se Estados Unidos e Irã entrassem em conflito direto? Quem venceria? Quais seriam os custos? Analisaríamos capacidades militares, geografia, alianças, economia, doutrina e história. Seria um podcast de gabinete, como dizem os estrategistas. Acontece que a realidade nos ultrapassou. Em 28 de fevereiro de 2026, há menos de uma semana, os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha militar coordenada contra o Irã. A operação americana foi batizada de Epic Fury, a israelense de Roaring Lion. Nos primeiros dias, o líder supremo Ali Khamenei foi assassinado em ataques contra Teherã. Dezenas de altos líderes iranianos foram mortos, segundo reportagens do New York Times e da Al Jazeera, que identificaram 3 reuniões simultâneas de oficiais sêniores atingidas na manhã do ataque. O Irã retaliou lançando mísseis contra bases americanas no Golfo Pérsico, contra Israel e contra países como Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Jordânia e Arábia Saudita. Um drone iraniano atingiu até uma base militar britânica no Chipre. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo consumido no mundo, foi fechado. O preço do petróleo disparou. 6 militares americanos morreram. Em 5 dias, mais de 1.000 iranianos foram mortos, segundo a agência de notícias Tasnim. O número segue subindo. Dubai, Doha e Riad foram bombardeadas. O Hezbollah retomou ataques contra Israel a partir do Líbano. E hoje, 4 de março, enquanto gravamos, um caça israelense F-35 derrubou um jato iraniano Yak-130 sobre Teherã, a primeira vitória ar-ar de um F-35 na história. A Turquia confirmou que defesas da OTAN interceptaram um míssil balístico iraniano que se aproximava do espaço aéreo turco pelo Mediterrâneo Oriental. O almirante Brad Cooper, do Comando Central americano, declarou que os Estados Unidos já atingiram quase 2.000 alvos com mais de 2.000 munições, destruíram 17 navios iranianos, incluindo um submarino, e que não há um único navio iraniano navegando no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. A gente está, portanto, diante de uma situação em que o cenário hipotético se tornou documentário em tempo real. Mas isso não torna nosso debate menos necessário. Pelo contrário, agora, mais do que nunca, precisamos da moldura analítica para entender o que está acontecendo, por que aconteceu e para onde pode ir. Então vamos manter a estrutura original do debate, mas com uma diferença fundamental. Agora temos dados reais para testar cada argumento. Começo com um contexto. Antes de 28 de fevereiro, houve uma sequência de eventos que tornou este conflito quase inevitável. Em dezembro de 2025, protestos massivos eclodiram no Irã. Foram os maiores desde a Revolução de 1979. O combustível, crise econômica, colapso do real, alta de preços. O regime reagiu com violência extrema. Estimativas do número de mortos variam enormemente. A mídia estatal iraniana reportou pouco mais de 3.000. A HRAN a documentou cerca de 2.500 e o International Center for Human Rights estimou que o número real pode ultrapassar 40.000. A discrepância reflete tanto a severidade da repressão quanto a impossibilidade de verificação independente sob condições de blackout total de comunicações. Em janeiro de 2026, Trump declarou apoio aos manifestantes e enviou uma armada ao Oriente Médio, incluindo o porta-aviões Abraham Lincoln. Em fevereiro, um segundo porta-aviões, o Gerald R. Ford, foi enviado. Negociações nucleares ocorreram em Muscat e Genebra, mas não produziram acordo. Em 24 de fevereiro, no discurso do Estado da União, Trump acusou o Irã de buscar armas nucleares e desenvolver mísseis capazes de atingir os Estados Unidos.
Em 27 de fevereiro, a AIA revelou que o Irã havia escondido urânio altamente enriquecido em uma etivalação subterrânea não danificada nos ataques anteriores de junho de 2025. No dia os ataques começaram. Começo com você, Estados Unidos. Olha, o que aconteceu em 28 de fevereiro demonstrou, na prática, exatamente o que a gente sempre argumentou. A superioridade militar americana é esmagadora e se traduz em resultados operacionais rápidos e devastadores. O orçamento de defesa americano para o ano fiscal de 2026 é de aproximadamente 892 bilhões de dólares, com Trump tendo proposto aumentá-lo para 1,5 trilhão em 2027. O orçamento iraniano continua na faixa de 25 a 30 bilhões. Em menos de 100 horas de operação, a Força Aérea Americana empregou bombardeiros estratégicos B-2 Spirit, B-1 Lancers e B-52 Stratofortresses contra instalações de mísseis balísticos fortificadas. Mísseis Tomahawk foram disparados de navios de guerra. Caças F-15, F-16, F-18, F-22 e F-35 operaram simultaneamente. Aviões de ataque A-10 e aeronaves de guerra eletrônica EA-18G participaram. Drones MQ-9 Reaper, aviões de reconhecimento RC-135, aeronaves de patrulha marítima P-8. Mais de 50 mil soldados americanos estão envolvidos, mais de 200 aeronaves de combate. O almirante Cooper comparou a escala. As primeiras 24 horas da operação foram quase o dobro do primeiro dia do choque e pavor no Iraque em 2003. A Força Aérea Israelense confirmou que 200 aeronaves atacaram 500 alvos militares no primeiro dia, na maior operação de combate da história de Israel. Juntos, Estados Unidos e Israel atingiram quase 2.000 alvos em menos de 5 dias. As defesas aéreas iranianas foram destruídas nas primeiras horas. O sistema de comando e controle iraniano foi desarticulado por ataques cinéticos e cibernéticos simultâneos. A internet iraniana caiu para entre 1 e 4% da capacidade normal, ultrapassando 60 horas de blackout até 2 de março, segundo a NetBlocks. A dominância de informação e aérea foi total. E o ponto mais crítico: o líder supremo foi localizado e eliminado no seu próprio escritório em Teherã, junto com dezenas de altos oficiais que estavam reunidos naquela manhã. A inteligência, tanto humana quanto de sinais, identificou a localização exata de Khamenei, e não só dele. 3 reuniões simultâneas de líderes iranianos foram mapeadas. Isso demonstra um nível de penetração que o Irã simplesmente não tinha como contrapor. E agora, os dados navais. O almirante Cooper declarou, em atualização de 3 de março: "Estamos afundando a marinha iraniana, a marinha inteira." 17 navios iranianos foram destruídos até esse momento, num total que vinha escalando desde os primeiros 9 reportados no dia 1 de março. Deixa eu listar os principais. O Shahid Bagheri, o porta-drones e helicópteros que o Irã comissionou em fevereiro de 2025, pouco mais de um ano antes da operação. Cerca de 42 mil toneladas de deslocamento. Uma pista de decolagem de aproximadamente 175 metros com rampa e ski jump. Afundado nas primeiras horas. O Iris Makran, a primeira nave-base avançada do Irã, convertida de um petroleiro comercial, com deslocamento reportado pela mídia iraniana de 121 mil toneladas, embora analistas navais ocidentais estimem valores significativamente menores. Atingido no porto de Bandar Abbas, imagens de satélite publicadas pelo Business Insider mostraram o navio em chamas. Uma corveta da classe Maldi, a mesma classe do navio líder Jamaran, que é a espinha dorsal da frota de superfície iraniana, afundada no cais em Shah Bahar. E o mais recente, o submarino Iris Fateh, o mais avançado de fabricação iraniana, de 593 toneladas, com tubos de torpedo de 533 milímetros. Um submarino operacional usado para emboscadas costeiras, colocação de minas e negação de acesso. Segundo a análise de imagens de satélite reportada pela Eurasian Times, o casco apresenta um rombo. Cooper declarou: "Há décadas o regime iraniano assediou a navegação internacional. Hoje, não há um único navio iraniano navegando no Golfo Arábico, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã."
E não vamos parar. E hoje, para completar, um F-35 israelense abateu um jato iraniano Yak-130 sobre os céus de Teherã. A primeira vitória aérea de um F-35 na história da aviação. A Força Aérea Iraniana não existe mais como força de combate. Esses dados são incontestáveis, e a escala da operação é genuinamente impressionante, tanto na dimensão aérea quanto na naval. Mas precisa inserir camadas de contexto antes de seguirmos. Clausewitz definiu o conceito de centro de gravidade como o eixo de todo poder e movimento, do qual tudo depende, o ponto contra o qual todas as energias devem ser dirigidas. A Operação Epic Fury foi claramente projetada com esse conceito em mente. Os americanos e israelenses identificaram múltiplos centros de gravidade iranianos e os atacaram simultaneamente. A liderança política, representada por Khamenei, o comando militar, representado pelos generais reunidos naquela manhã, a capacidade nuclear, em Natanz e outras instalações, a frota naval, nos portos, e as comunicações, com o blackout cibernético. A pergunta clausewitziana é: destruir todos esses centros de gravidade simultaneamente garante a vitória? Ou o verdadeiro centro de gravidade iraniano é algo menos tangível, algo que bombas não alcançam? A primeira camada de contexto é histórica. O que aconteceu em 28 de fevereiro não surgiu do nada. Em junho de 2025, Israel já havia conduzido a chamada Guerra dos 12 Dias contra o Irã, atacando instalações nucleares e militares, matando dezenas de generais e cientistas nucleares. Os Estados Unidos participaram naquela ocasião bombardeando Fordow, Natanz e Isfahan com B-2 em 22 de junho. Aquela guerra terminou com um cessar-fogo mediado por Trump e pelo Catar, em 24 de junho. Mas o Pentágono estimou que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano em apenas 1 a 2 anos. Israel estimou que destruiu metade do arsenal de mísseis iraniano. Quer dizer, a operação atual é, em certa medida, a continuação de um processo que a campanha anterior não completou. A segunda camada é política. O Wall Street Journal e o Washington Post reportaram que a decisão de Trump de atacar veio após pressão direta do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e do governo israelense. Segundo essas fontes, autoridades americanas revelaram que Israel ajudou a conduzir os Estados Unidos à guerra. O secretário de Estado, Marco Rubio, admitiu que o ataque americano inicial foi motivado pela intenção israelense de atacar a liderança iraniana, o que teria colocado forças americanas na região em risco. Isso levanta uma questão fundamental sobre a agência. Quem tomou a decisão estratégica aqui? Os Estados Unidos ou seus aliados? E isso importa enormemente para avaliar se os objetivos americanos são alcançáveis, porque se os objetivos foram parcialmente definidos por atores com interesses diferentes dos americanos, a coerência estratégica fica comprometida. E, aliás, Rubio e o secretário da Guerra, Pete Hegseth, declararam que mudança de regime não é o objetivo primário da operação, que está focada em destruir a ameaça de mísseis balísticos e a capacidade da marinha iraniana de ameaçar a navegação global. Mas Trump, por outro lado, apelou diretamente ao povo iraniano para tomar o governo. Há uma tensão evidente entre essas duas mensagens. E há uma terceira camada, naval, que merece atenção. A destruição do Shahid Bagheri é particularmente reveladora, porque esse navio era o símbolo do esforço iraniano de modernização naval para a projeção de poder. Foi comissionada em fevereiro de 2025 e destruído pouco mais de um ano depois. Isso significa que o Irã investiu anos na conversão, treinamento de tripulação e integração operacional de um ativo que foi eliminado antes de completar seu segundo ano de serviço. A questão que um estrategista se coloca é: qual era o plano iraniano para esse navio? Se estava em Bandar Abbas, em vez de disperso no oceano, sugere que o Irã não antecipou a operação, ou não teve tempo de posicionar seus ativos navais de forma defensiva. É exatamente esse o ponto que precisa ser examinado com rigor. Os números que os Estados Unidos apresentam são reais. A destruição é real. A morte de Khamenei é real. A perda do Shahid Bagheri, do Makran, da corveta classe Moody e do Fateh é real, e seria desonesto negá-la. Mas vencer uma campanha aérea e afundar navios no porto não é a mesma coisa que vencer uma guerra.
E a distinção entre essas duas coisas é exatamente o que a história das guerras americanas no Oriente Médio nos ensina repetidamente. Vou ser direto sobre o que aconteceu com o nosso lado. Sim, sofremos um golpe devastador. A morte de Khamenei e de dezenas de comandantes militares e políticos é uma perda sem precedentes. A perda de 17 navios, incluindo nosso submarino mais avançado, é dolorosa. Mas observem o que aconteceu nas horas seguintes. O Conselho de Liderança Interino foi estabelecido por Ali Larijani já em 1º de março. O sistema não colapsou. O Estado iraniano continuou funcionando. A cadeia de comando militar se reorganizou com velocidade surpreendente. E a retaliação veio mais rápida do que na Guerra dos 12 Dias. A própria BBC notou que a velocidade da resposta iraniana sugere uma mudança na estrutura de comando, com descentralização que permitiu resposta mesmo após a eliminação da liderança de topo. Lançamos mísseis e drones contra bases americanas em 9 países. Atingimos a 5ª Frota em Manama. 2 mísseis balísticos atingiram a base de Al-Udeid, no Catar. Atingimos a embaixada americana em Riad com 2 drones, causando incêndio. Um drone atingiu as imediações do consulado americano em Dubai, causando incêndio limitado. A embaixada americana no Kuwait foi afetada. Lançamos ataques contra Dubai, incluindo a região do Palm Jumeirah, e contra o aeroporto de Abu Dhabi, matando um paquistanês. Atingimos uma pista no Chipre. Lançamos ataques contra Doha. Fechamos o Estreito de Hormuz. A navegação parou. E 6 soldados americanos morreram. Os 4 identificados pelo Pentágono são: o capitão Cody Cork, de 35 anos, de Winter Haven, Flórida. A sargento de 1ª classe Nicole Amor, de 39 anos, de White Bear Lake, Minnesota. O especialista Declan Cody, de apenas 20 anos, de West Des Moines, Iowa, postumamente promovido a sargento. E o sargento de 1ª classe Noah Tietjens, de 42 anos, de Belleville, Nebraska. Todos do 103º Comando de Sustentação, sediado em Des Moines, Iowa. Mortos por um ataque direto iraniano a um centro de operações improvisado em Port Shuaiba, um porto civil no Kuwait. 18 feridos. E tem mais. 3 caças F-15 e Strike Eagle americanos foram derrubados sobre o Kuwait. Não pelo Irã. Por fogo amigo das defesas aéreas kuwaitianas, que os confundiram com ameaças iranianas no meio do caos. Os 6 tripulantes ejetaram com segurança, mas 3 aviões de 31 milhões de dólares cada foram perdidos. Isso é a fricção da guerra. É o que acontece quando o campo de batalha se expande para uma região inteira e os sistemas de defesa aérea de múltiplos países estão atirando em tudo que se move. Quanto à frota, preciso fazer uma distinção que o lado americano deliberadamente obscurece. A Marinha Regular Iraniana e a Marinha da Guarda Revolucionária operam em esferas diferentes. Os navios de superfície que foram destruídos e o submarino Fateh representam a marinha convencional. Mas a capacidade de negar acesso ao Estreito de Hormuz nunca dependeu primariamente de corvetas e porta-drones. Depende de mísseis antinavio costeiros, de lanchas rápidas armadas com torpedos, de minas navais e de geografia. O estreito tem apenas 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito. As montanhas costeiras permitem posicionar lançadores móveis que são extremamente difíceis de localizar e destruir. Os americanos podem ter afundado 17 navios. Mas o tráfego marítimo caiu brutalmente. A Qatar Energy, a maior empresa de gás natural liquefeito do mundo, suspendeu a produção. A Bolsa dos Emirados Árabes fechou. Isso não foi produzido por navios. Foi produzido pela ameaça. Um oficial sênior da Guarda Revolucionária declarou que nenhum petróleo sairá da área enquanto o Irã estiver sob ataque. E mesmo que Cooper diga que não há navio iraniano navegando, a ameaça de mísseis costeiros, de minas flutuantes,
de lanchas rápidas operando de noite. Essa ameaça não precisa de navios grandes. Precisa de costa. E costa é o que a gente tem. Impondo custos, sim, mas a que preço para vocês mesmos? O Irã retaliou contra países do Golfo que não participaram dos ataques. Bombardear Dubai, Doha e Riad não enfraquece os Estados Unidos. Aliena potenciais aliados do Irã. A Reuters analisou que, ao atingir os estados do Golfo, o Irã fez com que esses países percebessem a ameaça iraniana e pudessem, portanto, apoiar os ataques americanos e israelenses. O príncipe herdeiro saudita, com apoio americano, prometeu empregar força militar contra novas investidas iranianas. O Catar derrubou 2 caça-bombardeiros Su-24 iranianos, tornando-se o primeiro país a abater aeronaves iranianas no conflito. O Kuwait derrubou caças, ainda que acidentalmente os nossos também. Os Emirados interceptaram ondas de mísseis. Ao atacar países que poderiam ter permanecido neutros ou até mediado uma saída diplomática, o Irã transformou potenciais intermediários em adversários ativos. Isso é um erro estratégico de proporções enormes. E quanto à questão naval, vou repetir o dado mais importante. Não há um único navio iraniano no mar. Nenhum. A marinha iraniana inteira foi destruída ou confinada. O Shahid Bagheri, cerca de 42 mil toneladas, afundado. O Makran, em chamas no porto. A corveta classe Moody, no fundo do cais. O Fateh, com um rombo no casco. 17 navios no total, segundo Cooper em 3 de março. E Cooper disse: estamos focados em destruir tudo que pode atirar em nós. Essa é a lógica americana. Destruir a capacidade, não negociar com ela. Esse ponto merece uma pausa analítica, porque há 2 lógicas em conflito aqui, e a dimensão naval ilumina uma delas com clareza particular. A lógica americana diz: a retaliação iraniana contra os estados do Golfo foi um erro estratégico que isolou o Irã regionalmente, e a destruição total da frota iraniana demonstra que a capacidade militar convencional do Irã não pode sobreviver a um confronto direto. A lógica iraniana implicitamente diz: nunca esperávamos que nossa frota convencional sobrevivesse. Atacamos as bases americanas onde quer que estivessem, fechamos o estreito com mísseis costeiros e minas, e se essas bases estão em território de países do Golfo, a mensagem é que hospedar forças americanas torna você alvo. Ambas as lógicas têm coerência interna. A questão é, qual delas produz resultados mais duradouros? Há uma analogia naval instrutiva aqui. Na Guerra das Malvinas, em 1982, a Argentina perdeu o cruzador General Belgrano, afundado por um submarino britânico. A perda foi devastadora em termos materiais e psicológicos. Mas o efeito estratégico mais significativo não foi a destruição do navio em si. Foi que a frota argentina inteira voltou para o porto e não saiu mais. A marinha argentina foi neutralizada, não pela destruição de toda a frota, mas pela demonstração de que operar contra a Royal Navy era suicida. O caso iraniano é mais extremo. Os navios nem tiveram a opção de voltar ao porto, foram destruídos nos portos. O resultado operacional é absoluto. Contudo, e esta é a outra face da moeda, a tradição naval oposta, a da guerra assimétrica no mar, também tem seus teóricos. A escola francesa da Jeune École, no século XIX, argumentava que potências navais menores podiam neutralizar frotas superiores usando torpedos, minas e ataques de embarcações pequenas contra alvos de alto valor. O Irã, na prática, sempre operou mais na lógica da Jeune École do que na de Mahan. Suas lanchas rápidas armadas, seus mísseis antinavio costeiros, suas minas navais pertencem a essa tradição. E a pergunta operacional é se a destruição da frota mahaniana do Irã, por assim dizer, afeta a capacidade da frota Jeune École de continuar impondo custos no estreito. O incidente do fogo amigo com os F-15 no Kuwait é revelador nesse sentido. Demonstra que o caos operacional num teatro com mísseis voando de múltiplas direções degrada a capacidade de discernir amigo de inimigo e que a fricção clausewitziana já está atuando com força.
E Clausewitz usou exatamente essa palavra. Ele escreveu que tudo na guerra é muito simples, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades se acumulam e acabam por produzir um tipo de fricção que é inconcebível a menos que se tenha experimentado a guerra. 3 F-15 abatidos por aliados. Isso é fricção. Vamos voltar a um fator que discutimos na concepção original deste episódio e que agora tem dados empíricos para ser testado: a geografia. Na Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025, Israel sozinho, com apoio americano limitado, atacou o Irã extensivamente. O Irã respondeu com mais de 550 mísseis balísticos e mais de 1.000 drones suicidas. Israel reportou 32 civis e 1 militar morto, com mais de 3.238 feridos. O Irã perdeu, segundo estimativas israelenses, metade de seu arsenal de mísseis, 200 lançadores de mísseis balísticos, 120 lançadores de mísseis antiaéreos, helicópteros, caças F-14 e F-5. Israel reivindicou uma taxa de interceptação de 99% nos drones e estimou que apenas 20 mísseis atingiram áreas urbanas de um total de 400 lançados. Mais de 1.000 alvos iranianos foram atingidos. Agora, 8 meses depois, o Irã reconstituiu parte desse arsenal. Estimativas israelenses de janeiro de 2026 indicavam 1.500 mísseis e 200 lançadores restantes. Mas a operação de fevereiro e março está destruindo o que foi reconstruído. O CENTCOM reporta que centenas de mísseis balísticos, lançadores e drones já foram destruídos. E o jornal El País revelou que o Irã mantém cidades de mísseis escondidas dentro das montanhas. Redes subterrâneas que dificultam enormemente a destruição completa do arsenal. Sun Tzu classificou 6 tipos de terreno, e entre eles mencionou passagens estreitas e alturas escarpadas, como terrenos que favorecem o defensor. O Estreito de Hormuz e as Montanhas Zagros são exatamente isso. Mas Musashi, séculos depois, acrescentou uma dimensão que Sun Tzu não explicitou. Não deixe o inimigo ver seu espírito. É ruim ser conduzido pelo inimigo. Você deve sempre ser capaz de conduzir o inimigo. E aqui está a questão operacional que os dados dos primeiros dias colocam. O Irã foi conduzido. A inteligência americana e israelense sabia onde Khamenei estava, onde os generais estavam reunidos, onde os navios estavam atracados. O Irã não conseguiu esconder o seu espírito, para usar a linguagem de Musashi. A geografia protegeu bunkers e lançadores móveis, sim, mas não protegeu a informação sobre onde os líderes estavam. E isso provou ser mais decisivo nos primeiros dias do que qualquer montanha. Irã, como a geografia funcionou para vocês nesses 2 conflitos separados por 8 meses? A geografia fez o seu trabalho, mas não de forma absoluta, e seria desonesto negar. As montanhas protegem, mas não tornam invulnerável. O que a geografia nos deu foi tempo e profundidade. O Irã tem 1.648.000 quilômetros quadrados. As cadeias dos montes Zagros e Alborz criam barreiras naturais enormes. As instalações críticas estavam, e muitas ainda estão, enterradas a centenas de metros dentro de rocha sólida. Na Guerra dos 12 Dias, os americanos bombardearam Fordow com bombas de penetração GBU-57. O governo iraniano disse que apenas os túneis de entrada e saída foram destruídos, não a instalação em si, embora o ministro de Relações Exteriores tenha depois admitido danos severos. O Pentágono concluiu que o ataque atrasou o programa nuclear em 1 a 2 anos, não o destruiu permanentemente. E antes dos ataques de junho, fontes iranianas informaram a Reuters que a maior parte do urânio enriquecido havia sido movida para uma localização desconhecida. A AIEA confirmou em fevereiro de 2026 que o Irã havia escondido urânio altamente enriquecido numa instalação subterrânea não danificada na guerra anterior. Quer dizer, a geografia permite redundância, permite dispersão, permite que instalações críticas sejam replicadas e protegidas de formas
que a força aérea mais poderosa do mundo tem dificuldade em penetrar completamente. As cidades de mísseis, que o El País reportou, são exatamente isso. Redes de túneis dentro das montanhas, onde lançadores são movidos, escondidos e operados longe do alcance de satélites e bombardeiros. E quanto ao ponto de Musashi sobre não deixar o inimigo ver seu espírito, aceito a crítica parcialmente. A liderança falhou em se proteger. Khamenei e os generais reunidos naquela manhã cometeram um erro fatal de segurança operacional. Mas a questão é se a destruição da liderança equivale à destruição do sistema. A liderança foi substituída em horas. As cidades de mísseis continuam intactas. Os lançadores costeiros continuam operando. A estrutura descentralizada que permitiu a retaliação rápida demonstra que o espírito iraniano, para continuar com Musashi, não residia em Khamenei. Residia no sistema. Mas essa mesma geografia não impediu que localizássemos e eliminássemos Khamenei no coração de Teherã. Não impediu que destroçássemos as defesas aéreas iranianas em horas. Não impediu que a Força Aérea Israelense conduzisse a maior operação de sua história. E não impediu que um F-35 derrubasse um Yak-130 sobre Teherã hoje mesmo, demonstrando que os céus do Irã pertencem a nós. A geografia protege bunkers, sim, mas não protege cadeias de comando expostas. Não protege infraestrutura petrolífera costeira. Não protege navios atracados em portos. O Shahid Bagheri, 42 mil toneladas, estava em Bandar Abbas quando foi atingido. O Makran estava atracado. A corveta classe Moody estava no cais. O submarino Fateh estava perto de Bandar Abbas. Esses ativos não foram caçados no oceano. Foram eliminados nos seus berços, como Pearl Harbor em 1941. Isso demonstra que a inteligência americana sabia exatamente onde cada ativo naval iraniano estava posicionado e que o Irã não conseguiu dispersar sua frota antes do ataque. E quanto aos mísseis costeiros e lanchas rápidas, sim, representam uma ameaça à navegação no estreito. Mas Cooper declarou que a Marinha Americana está pronta para escoltar petroleiros pelo estreito, e Trump confirmou isso. A combinação de varredura de minas, supressão de defesas costeiras e escolta de comboios é doutrina estabelecida. E a capacidade iraniana de manter o bloqueio diminui a cada hora que a operação continua. Cada lançador costeiro identificado é destruído. Cada mina detectada é neutralizada. E, ponto crucial, a geografia não protege contra a inteligência humana. Israel plantou operativos do Mossad dentro do Irã, incluindo, segundo fontes israelenses, uma base de drones clandestina perto de Teherã usada para desabilitar defesas aéreas. Armas de precisão foram contrabandeadas para o território iraniano antes dos ataques. A profundidade geográfica é muito menos relevante quando o adversário já está operando dentro do seu território. Clausewitz, em Da Guerra, escreveu que a defesa é a forma mais forte de guerra. A lógica é que o defensor conhece o terreno, tem linhas de suprimento mais curtas e pode escolher onde concentrar força. Mas Clausewitz também reconheceu que a defesa só funciona quando o defensor mantém coesão, comando e capacidade de resposta coordenada. O que os ataques de 28 de fevereiro demonstraram é que a combinação de inteligência humana, operações cibernéticas, força aérea massiva e poder naval pode comprometer a coesão defensiva de forma quase instantânea. A internet caiu, as comunicações foram interrompidas, a liderança de topo foi eliminada. 17 navios foram destruídos nos portos. Isso é o que os teóricos militares chamam de ataque de decapitação em múltiplos domínios simultâneos. A destruição naval merece uma reflexão particular à luz da teoria de Alfred Thayer Mahan, que no final do século XIX argumentou que o controle dos mares é o fundamento do poder nacional. Mahan escreveu que uma frota que permanece no porto é uma frota que já concedeu o controle do mar ao inimigo. A frota iraniana nem teve a chance de permanecer no porto por escolha, foi destruída nos portos. O resultado é mais absoluto do que Mahan jamais descreveu. Porém,
E esta é a outra face, a tradição naval oposta tem seus praticantes. E a pergunta operacional permanece. O tráfego marítimo continua paralisado. A Qatar Energy suspendeu produção de gás natural liquefeito. As bolsas dos Emirados fecharam. Mesmo sem um único navio iraniano no mar, o medo dos mísseis costeiros, das minas e das lanchas rápidas continua produzindo efeito estratégico. A ameaça, como o lado iraniano argumenta, não precisa de navios grandes, precisa de incerteza. Antes de entrarmos na questão dos proxies, preciso contextualizar com uma moldura teórica que ilumina o que a gente está vendo. O Major Juan Queiroz, em um artigo publicado em 2025 na Military Review, escreveu que guerras por procuração serão um local mais provável para grandes potências avançarem seus interesses sem incorrer nos custos de conflito direto umas contra as outras. E acrescentou que o conflito direto será mais provável se um patrocinador perceber que o interesse vital está em jogo. Olha, isso é exatamente o que aconteceu. O Irã conduziu guerra por procuração contra Israel durante décadas, por meio do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis. Israel absorveu esses custos até 7 de outubro de 2023, quando o custo se tornou intolerável. O breakout nuclear iraniano completou a equação. O interesse vital estava em jogo. E a guerra por procuração se transformou em conflito direto. Mas Queiroz também alertou que guerras por procuração continuarão a exacerbar a instabilidade e criar ameaças imprevistas para os próprios patrocinadores. A pergunta agora é: quais ameaças imprevistas a operação Epic Fury está criando? E o que acontece com a rede de proxies quando o patrão é atacado diretamente? Olhemos para o que aconteceu com o chamado eixo de resistência. Na Guerra dos 12 Dias, o Hezbollah não interveio diretamente. Os Houthis tiveram participação limitada. As milícias iraquianas fizeram ruído, mas não abriram uma frente significativa. No conflito atual, o padrão se repetiu parcialmente e depois se rompeu. O Hezbollah inicialmente condenou os ataques, mas não prometeu retaliação imediata. Quando finalmente agiu, em 2 de março, lançando foguetes e drones contra uma base militar perto de Haifa, Israel respondeu com ataques contra o sul do Líbano, Beirute e o Vale do Beca. Matou o chefe de inteligência do Hezbollah, Hussein Makhled. O governo libanês de Nawaf Salam tomou a medida sem precedentes de exigir que o Hezbollah entregasse suas armas e baniu o grupo de conduzir qualquer atividade militar. Pelo menos 50 pessoas morreram no Líbano e 335 ficaram feridas. Israel lançou uma incursão terrestre. Beirute está sendo bombardeada pelo 2º dia consecutivo enquanto gravamos. E o ponto crucial sobre a rede de proxies e a Marinha. Com a Marinha iraniana efetivamente neutralizada, a capacidade do Irã de apoiar logisticamente seus proxies marítimos como os Houthis fica severamente comprometida. O Shahid Bagheri foi concebido, entre outras funções, para projetar poder no Oceano Índico e potencialmente apoiar operações no Mar Vermelho. O Makran servia como base avançada para operações de forças especiais e helicópteros. Sem esses ativos, a capacidade iraniana de projetar apoio naval é praticamente zero. Isso demonstra que o eixo de resistência funciona como instrumento de pressão, não como força militar que muda o equilíbrio de um conflito deste porte. Quando o adversário são os Estados Unidos e Israel combinados, os proxies ficam numa posição impossível: agir e ser destruído, ou não agir e perder relevância. Essa análise convenientemente ignora o que os proxies estão fazendo agora mesmo. A resistência islâmica no Iraque reivindicou mais de 23 ataques com drones contra ativos americanos em Erbil. A Brigada Guardiões do Sangue atacou a Victory Base perto do aeroporto de Bagdá. O Hezbollah lançou drones e mísseis contra bases israelenses. Os Houthis, embora não tenham aparecido com força total neste round, já demonstraram ao longo de 2023 e 2024 sua capacidade de paralisar o tráfego no Mar Vermelho. Quanto à questão naval e os Houthis, é verdade que a perda dos navios grandes afeta a capacidade de projeção de longo alcance. Mas os Houthis não são sustentados por porta-aviões. São sustentados por contrabando terrestre, transferências de tecnologia e fabricação local.
O Irã transferiu tecnologia de drones e mísseis para os Houthis por anos, através de rotas que nenhuma marinha do mundo conseguiu interditar completamente. A perda do Shahid Bagheri não muda essa equação porque o Shahid Bagheri nunca foi usado para abastecer os Houthis. A rede não opera como um exército convencional que enfrenta outro exército. Opera como uma rede de atrito que multiplica frentes, dispersa atenção e aumenta custos. Cada drone que atinge uma base americana no Iraque é uma demonstração de que os Estados Unidos não podem concentrar toda a sua atenção no Irã. Cada míssil do Hezbollah contra Israel é uma demonstração de que a frente norte não está resolvida. E o ponto sobre a doutrina de Galula se aplica aqui com precisão. Galula escreveu que promover a desordem é um objetivo legítimo para o insurgente. A desordem é barata de criar e muito cara de prevenir. O insurgente explode uma ponte, então toda a ponte precisa ser guardada. O insurgente ataca um policial e todo policial precisa ser escoltado. Nesse processo, as forças do contra-insurgente se espalham até ficarem finas. Isso é exatamente o que a gente está fazendo no Estreito de Hormuz, no Iraque, no Líbano, nos estados do Golfo. Não precisamos afundar navios americanos. Precisamos que cada navio que transita pelo estreito precise de escolta. Que cada petroleiro precise de varredura de minas. Que cada comandante naval precise calcular o risco de um míssil antinavio saindo de uma montanha iraniana. O custo de manter o estreito aberto recai inteiramente sobre os Estados Unidos, e esse custo é multiplicador. É a assimetria estratégica na forma mais pura. E a dimensão da OTAN agora entra na equação de forma que não estava no roteiro original. A Turquia confirmou hoje que defesas antiaéreas e antimísseis da OTAN interceptaram um míssil balístico iraniano que estava cruzando o espaço aéreo iraquiano e sírio em direção ao espaço aéreo turco, no Mediterrâneo Oriental. É a primeira vez na história que a OTAN intercepta um míssil iraniano. Isso significa que o conflito, que começou como uma operação americana e israelense contra o Irã, já está obrigando a infraestrutura de defesa da Aliança Ocidental a se ativar. Isso cria uma dinâmica de escalada que Queiroz previu quando escreveu que guerras por procuração tendem a expandir o número de atores envolvidos de maneiras que os patrocinadores originais não controlam. O programa nuclear iraniano foi o pretexto central para ambas as campanhas militares, tanto a de junho de 2025 quanto a de fevereiro de 2026. Vamos examinar os fatos? Antes dos ataques de junho de 2025, a AIEA estimava que o Irã tinha urânio enriquecido a 60%, suficiente para produzir 9 armas nucleares. Os Estados Unidos e Israel bombardearam Fordow, Natanz e Isfahan. Avaliações iniciais indicaram que o atraso imposto ao programa foi de apenas 1 a 2 anos. Em fevereiro de 2026, a AIEA revelou que o Irã havia escondido urânio altamente enriquecido numa instalação subterrânea não danificada. Na atual campanha, imagens de satélite mostraram que Natanz sofreu novos danos, mas a AIEA confirmou que não houve consequências radiológicas e que a planta de enriquecimento em si não foi impactada diretamente. Pois é, e segundo o CENTCOM, instalações nucleares não estão na lista de alvos da Operação Epic Fury. Os alvos são estruturas que representam ameaça iminente: mísseis, lançadores, marinha, defesas aéreas, comando e controle. Mas Israel, operando sob a Operação Roaring Lion, pode ter critérios diferentes. Irã, o que isso nos diz sobre a viabilidade de destruir um programa nuclear por meios militares? Diz exatamente o que a gente disse antes. Você pode destruir infraestrutura, mas não pode destruir conhecimento. O Irã tem cientistas, engenheiros, técnicos que possuem o saber fazer nuclear. Muitos deles foram mortos, é verdade. Israel reivindicou a morte de pelo menos 10 cientistas nucleares proeminentes na Guerra dos 12 Dias, e provavelmente mais na campanha atual. Mas o conhecimento não reside em indivíduos isolados. Reside em instituições, em documentação, em redes de pesquisa. E há um efeito perverso. Cada ataque ao nosso programa nuclear fortalece o argumento interno de que precisamos de arma nuclear para dissuasão.
A IA não pode confirmar que nosso programa é exclusivamente pacífico, precisamente porque suspendemos a cooperação após os ataques de junho de 2025, acusando a agência de ter passado informações sobre nossas instalações e cientistas a Israel. Esse é o ciclo vicioso que os ataques criam. Bombardear para impedir proliferação produz o ressentimento e o incentivo que alimentam a proliferação. Esse argumento é circular e ignora a cronologia. O Irã estava enriquecendo urânio a 60% de pureza antes de qualquer ataque. A AIA já não conseguia garantir que o programa era pacífico. O tempo de breakout era de semanas, não de meses. A questão não era se o Irã eventualmente cruzaria o limiar nuclear, mas quando. Os ataques militares não são a solução ideal. Ninguém defende isso. Mas são a única ferramenta disponível quando a diplomacia falha, e a alternativa é permitir que um regime que financia Hamas e Hezbollah, que reprimiu e matou dezenas de milhares dos seus próprios cidadãos em protestos, que declarou abertamente a destruição de Israel como política de Estado, obtenha a arma mais destrutiva já inventada. Os ataques podem não eliminar o programa permanentemente, mas cada ano de atraso é um ano em que a dinâmica interna do Irã pode mudar, em que protestos podem retomar, em que um novo regime pode surgir. Kenneth Waltz, um dos mais importantes teóricos de relações internacionais, argumentou em 2012 que um Irã com armas nucleares provavelmente seria o melhor resultado possível do impasse e o mais provável de restaurar a estabilidade ao Oriente Médio. Era uma posição controversa, mas Waltz a fundamentou com um argumento estrutural. A história mostra que quando países adquirem a bomba, sentem-se cada vez mais vulneráveis e tornam-se agudamente conscientes de que suas armas nucleares os tornam alvo potencial aos olhos das grandes potências. Essa consciência desencoraja comportamento temerário. Bom, o contra-argumento é que essa lógica assume racionalidade em todas as partes, o tempo todo. E o que a gente está vendo agora é um momento onde a racionalidade está sob pressão extrema. A liderança iraniana foi decapitada, a cadeia de comando está improvisando, e os Estados Unidos atacaram com base no que Trump descreveu como inteligência muito inconclusiva. Segundo reportagens, o Pentágono informou ao Congresso em sessões fechadas que não havia inteligência indicando que o Irã planejava atacar forças americanas primeiro. Nenhum dos dois lados está operando nas condições ideais que a teoria da dissuasão pressupõe. E Clausewitz nos alerta. A guerra é o reino da incerteza. 3/4 dos fatores nos quais a ação se baseia estão envoltos numa névoa de incerteza, maior ou menor. A névoa é espessa neste momento. Vamos à dimensão econômica. Vou inverter a ordem aqui. Irã, vocês fecharam o Estreito de Hormuz. A navegação parou. O preço do petróleo está disparando. A Qatar Energy suspendeu produção. Mas o estreito também é a artéria econômica do Irã. Isso não é uma arma que machuca quem a usa? É uma arma que machuca todos. E é exatamente esse o ponto. Quando todo mundo sofre, a pressão para acabar com a causa do sofrimento recai sobre quem começou. E quem começou não fomos nós. Mas deixa eu ser preciso sobre os números. 20% do petróleo global e 20% do gás natural liquefeito mundial passam pelo Estreito de Hormuz. 84% do petróleo que transita por ali vai para a Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, Índia. O Brent já está acima de $84 o barril segundo o Oil Price, e analistas como a Bernstein projetam que pode chegar a 120 até $150 num cenário extremo. A Bloomberg diz que se infraestrutura petrolífera for atingida diretamente, $100 é piso, não teto. A Reuters reportou que os custos de frete marítimo atingiram máximos históricos. Além disso, o Irã exporta cerca de 5 milhões de toneladas métricas de ureia por ano, 10% do comércio global desse fertilizante essencial. A Forbes alertou que o impacto vai muito além do petróleo, atingindo a segurança alimentar global. Temporária essa disrupção? Temporária para quem? O eleitor americano que vê o preço da gasolina triplicar não está pensando em geoestratégia de longo prazo. Está pensando em pagar as contas no final do mês. E os aliados americanos na Ásia, China,
Japão, Índia, Coreia do Sul, que dependem desse petróleo, eles não vão aplaudir os Estados Unidos por fechar a torneira. A China já era nosso principal parceiro comercial, comprando petróleo iraniano com desconto através de mecanismos que contornam o sistema financeiro ocidental. Um conflito que interrompe suas fontes de energia fortalece o argumento chinês de que a dependência do sistema americano é um risco existencial, acelerando a busca por alternativas. E quanto à economia iraniana? Sim, ela sofre. Mas sobrevivemos a décadas de sanções, as mais severas do mundo. Desenvolvemos o que chamamos de economia de resistência. Os mísseis que lançamos contra bases americanas no Golfo são inteiramente de produção iraniana. Os drones Shahed que usamos contra Dubai são tecnologia iraniana. O Shahid Bagheri foi uma conversão feita inteiramente em estaleiros iranianos. A resiliência econômica não significa prosperidade. Significa a capacidade de continuar funcionando sob pressão extrema. Alfred Thayer Mahan escreveu que o controle do mar pelo comércio marítimo e pela supremacia naval significa a influência predominante no mundo, porque por mais ricos que sejam os recursos de uma nação, estes só podem ser exercidos por meio do comércio, e o controle do mar é a chave do comércio. O Estreito de Hormuz é, em termos mahanianos, a chave do comércio global de energia. Quem controla o estreito, ou quem consegue negá-lo, controla a chave. E neste momento, essa chave está trancada. Mas Paul Kennedy nos lembra do outro lado da equação. Em Ascensão e Queda das Grandes Potências, ele escreveu que, se um Estado se estende estrategicamente em excesso, pela conquista de territórios extensos ou pela condução de guerras custosas, corre o risco de que os benefícios potenciais da expansão externa sejam superados pela grande despesa de tudo isso. O custo de manter o estreito aberto, de sustentar 2 grupos de batalha de porta-aviões, de proteger aliados no Golfo, de financiar insurgência curda, de continuar bombardeando o Irã, tudo isso simultâneo, esse é o custo do overstretch. E não é um custo que aparece no primeiro dia, aparece no 6º mês, no 2º ano. E a destruição naval adiciona uma dimensão à análise econômica que ainda não discutimos. Os navios iranianos destruídos não eram apenas ativos militares. O Makran, convertido de um petroleiro, e o Shahid Bagheri, convertido de um porta-containers, representam navios comerciais retirados do mercado para conversão militar. A destruição desses ativos significa que o Irã não pode reconvertê-los para uso comercial após o conflito. Cada navio destruído é também capacidade econômica destruída, num país onde a frota mercante é parte da infraestrutura de sobrevivência sob sanções. A destruição naval completa o cerco econômico. O Irã perde capacidade de exportar petróleo por mar, perde navios de apoio logístico, perde a capacidade de projetar presença naval para proteger suas rotas comerciais. O custo global é real, mas temporário. O estreito não vai ficar fechado indefinidamente, porque o Irã também depende dele. Fechar o estreito é uma arma que machuca quem a usa. A Marinha Americana tem a capacidade de reabrir as rotas com operações de desminagem e escolta. Cooper confirmou que a Marinha está pronta para escoltar petroleiros. A reserva estratégica de petróleo americana existe para cenários como este. E os aliados no Golfo possuem infraestrutura alternativa. A Arábia Saudita tem o oleoduto leste-oeste que contorna o estreito. Os Emirados têm o oleoduto de Habshan-Fujairah. A disrupção é séria, mas não é apocalíptica. E o cálculo estratégico é claro. O custo de uma interrupção temporária é menor do que o custo de permitir que o Irã obtenha armas nucleares e continue desestabilizando a região por décadas. Há uma ironia histórica aqui que Maquiavel teria apreciado. Maquiavel escreveu que a guerra se faz com aço e não com ouro, e o bom soldado sempre encontra o ouro, mas o ouro nem sempre encontra o bom soldado. Mas também disse que a necessidade é uma mestra muito melhor do que a razão. O Irã é um caso de estudo vivo dessa dinâmica. As sanções causaram sofrimento econômico real. O PIB per capita iraniano caiu de mais de $8.000 em 2012 para cerca de 5.000 em 2024. A inflação estava em 42% em dezembro de 2025.
O real atingiu o mínimo histórico. Mas, simultaneamente, essas mesmas sanções forçaram o desenvolvimento de indústrias de defesa domésticas que tornaram o Irã um exportador de tecnologia militar, fornecendo drones à Rússia para uso na Ucrânia. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, admitiu em fevereiro que Washington engenheirou uma escassez de dólares no Irã para provocar o colapso do real e alimentar protestos. Isso é guerra econômica assumida. E a questão é se essa guerra econômica, combinada com a guerra cinética e a destruição naval, produz o resultado desejado ou produz uma população traumatizada que se radicaliza ainda mais. E aqui a dinâmica interna iraniana se torna central. Os protestos de dezembro de 2025 e janeiro de 2026 foram os maiores desde a Revolução. Mais de 100 cidades. O regime massacrou seus próprios cidadãos, impôs o maior blackout de internet da história, usou drones, metralhadoras montadas, força letal indiscriminada contra manifestantes pacíficos. A população iraniana, na maioria jovem e urbanizada, já demonstrou que quer mudança. Trump apelou diretamente a essa população. Tomem seu governo, será de vocês. A América está apoiando vocês com força esmagadora e devastadora. Hegseth disse que esta não é uma guerra politicamente correta e que o regime iraniano vai sentir as consequências. E há indícios de que os Estados Unidos e Israel estão armando grupos curdos no oeste do Irã para criar condições de levante interno. O Wall Street Journal reportou que Trump está aberto a apoiar milícias armadas, particularmente curdas. A CNN informou que a CIA está trabalhando para armar forças curdas para provocar uma insurreição. Isso não é apenas guerra aérea e naval. É um projeto de desestabilização interna que busca transformar a pressão militar externa em colapso político interno. Preciso ser muito direto aqui. Os protestos eram reais. A insatisfação era real. A resposta do regime foi brutal e desproporcional, e isso é reconhecido. Mas há uma diferença fundamental entre protestar contra seu governo e apoiar uma invasão estrangeira do seu país. Os iranianos que protestavam contra a República Islâmica não estavam necessariamente pedindo que bombardeiros B-52 americanos destruíssem Teherã, afundassem navios no Golfo Pérsico e armassem milícias étnicas para fragmentar o país. O nacionalismo iraniano é anterior ao regime e mais profundo que qualquer governo. Remonta a milhares de anos de identidade civilizacional. Os iranianos se veem como herdeiros de Ciro, de Dario, de uma civilização que existia quando a maioria das potências modernas era floresta. Na história do Irã, intervenções estrangeiras produziram o oposto do que pretendiam. O golpe anglo-americano de 1953 contra Mossadegh, que derrubou um primeiro-ministro eleito democraticamente para manter o controle do petróleo, produziu o ressentimento que alimentou a Revolução de 1979. E agora, ataques que matam crianças. O incidente mais devastador deste conflito até o momento não é militar. É a escola primária Shajaret Tayyebeh, em Minab, no sudeste do Irã. Um ataque atingiu a escola no primeiro dia da operação. Os números oficiais iranianos falam em 165 a 180 crianças e funcionárias mortas. O Irã realizou um funeral de massa para essas meninas em 3 de março. Os Estados Unidos disseram que não atacariam deliberadamente uma escola. Mas as meninas estão mortas. Os Estados Unidos e Israel lançaram mais de 1.200 munições em 24 das 31 províncias do Irã num único dia. Quando você bombardeia um país inteiro dessa forma, escolas são atingidas. Hospitais são atingidos. O Palácio Golestan, patrimônio da humanidade, foi danificado. Isso não produz libertação. Produz raiva. Produz unificação contra o inimigo externo. É o efeito Rally Around the Flag, e é um dos fenômenos mais bem documentados em ciência política. E há o ponto sobre a estratégia de armar milícias curdas que conecta com tudo o que discutimos.
David Galula, no seu tratado sobre contra-insurgência, escreveu algo que se aplica com precisão cirúrgica a essa situação. Primeiro, o princípio geral. Promover a desordem é um objetivo legítimo para o insurgente. A desordem é barata de criar e muito cara de prevenir. O insurgente explode uma ponte, então toda a ponte precisa ser guardada. O insurgente ataca um policial e todo policial precisa ser escoltado. Nesse processo, as forças do contra-insurgente se espalham até ficarem finas. Isso descreve exatamente o que os Estados Unidos querem fazer ao armar curdos no oeste do Irã. Criar uma desordem interna que force o regime iraniano a dispersar recursos. Mas Galula acrescentou um alerta fundamental. O apoio externo ao insurgente não é absolutamente necessário, mas é uma grande ajuda. Se facilmente disponível, contudo, pode ter um efeito corruptor sobre o movimento insurgente. Os líderes podem passar a depender demais dele e falhar em construir a base essencial junto à população. Quer dizer, Galula previu exatamente o risco. Uma insurgência curda alimentada pela CIA pode parecer eficiente a curto prazo, mas se os insurgentes dependem de Washington, em vez de construir apoio genuíno entre a população iraniana, o movimento nasce com prazo de validade. E no momento em que o apoio americano for retirado, por mudança de governo, por fadiga, por redirecionamento de prioridades, a insurgência colapsa. Foi o que aconteceu com os curdos iraquianos em 1975, quando o Shah do Irã cortou o apoio a pedido de Saddam Hussein. É o que aconteceu com os mujahedin afegãos nos anos 90, quando os Estados Unidos perderam interesse após a retirada soviética. A história dos proxies abandonados é longa e sangrenta. E sobre o ataque à escola em Minab, preciso dizer algo que vai além da análise estratégica. Jean Marcel Fernandes, no seu tratado sobre direito internacional humanitário, escreveu que o princípio da proporcionalidade exige que a violência empregada não exceda o necessário para alcançar o objetivo militar legítimo. Qualquer dano incidental a civis ou a bens civis deve ser proporcional à vantagem militar concreta e direta esperada. 165 crianças mortas numa escola primária não podem ser proporcionais a nenhum objetivo militar concebível. E independente de quem lançou a munição específica que atingiu aquela escola, a responsabilidade moral recai sobre quem decidiu bombardear 24 das 31 províncias de um país de 88 milhões de habitantes em 24 horas. Vamos à dimensão global. O que China e Rússia estão fazendo? Rússia e China convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O ministro de Relações Exteriores chinês Wang Yi disse que os ataques americanos e israelenses são inaceitáveis e pediu cessar-fogo imediato. A Rússia criticou Washington na reunião do Conselho de Segurança. Mas, e aqui a gente tem que ser realista, nenhum dos dois ofereceu apoio militar concreto a Teherã. A CNBC reportou que o Irã não deveria contar com Rússia e China. Os dois condenaram verbalmente, pararam muito antes de comprometer recursos reais. Isso confirma o que sempre soubemos. China e Rússia são parceiros de conveniência, não aliados de tratado. A China não vai arriscar sua relação econômica com os Estados Unidos por causa do Irã. A Rússia está consumida pela Ucrânia. E esse é exatamente o ponto. O Irã não tem aliados dispostos a combater ao seu lado. Nós temos Israel, que está combatendo ativamente ao nosso lado, com a maior operação de sua história. Temos países do Golfo fornecendo bases, interceptando mísseis e até derrubando aviões iranianos. Temos a Europa se mobilizando para a defesa. Temos a OTAN interceptando mísseis iranianos, como confirmado hoje pela Turquia. O Irã tem declarações verbais de apoio de Moscou e Pequim que não se traduzem em nenhuma capacidade militar concreta. E a dimensão naval reforça isso. A China importa a maior parte do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. A decisão iraniana de fechar o estreito prejudica diretamente a China. Isso cria uma contradição fundamental. O Irã está usando como arma estratégica algo que seu principal parceiro econômico precisa que permaneça operacional. A cada dia que o estreito permanece fechado, a China sofre e sua disposição de apoiar o Irã diminui. E há uma dimensão que ambos estão subestimando: o oportunismo estrutural num mundo multipolar. Queiroz documentou na Military Review que a crise Índia-Paquistão de maio de 2025 foi influenciada pelo apoio chinês ao Paquistão
incluindo a antecipação da entrega de caças J-35 a de quinta geração. Isso demonstra que, enquanto os Estados Unidos estão consumidos pelo Golfo Pérsico, a China avança seus interesses em outros tabuleiros. Clausewitz escreveu que a guerra é o reino da incerteza. 3/4 dos fatores nos quais a ação se baseia estão envoltos numa névoa de incerteza maior ou menor. A névoa, neste caso, não é apenas o que está acontecendo no Irã. É o que está acontecendo em Taiwan, no Mar do Sul da China, na fronteira Índia-Paquistão, na Ucrânia, em lugares que a atenção americana não consegue cobrir, enquanto 2 grupos de batalha de porta-aviões estão estacionados no Golfo Pérsico. E a outra dimensão que não está sendo discutida. Rússia e China estão tirando lições da Operação Epic Fury e da destruição naval. Não para ajudar o Irã, mas para sua própria defesa. Estão estudando as táticas americanas, os sistemas empregados, as vulnerabilidades exploradas. A destruição de navios nos portos é particularmente instrutiva para a China, que tem grande parte de sua frota concentrada em bases costeiras que seriam vulneráveis a um ataque americano de primeiro golpe num cenário de conflito sobre Taiwan. A facilidade com que a frota iraniana foi eliminada nos seus berços é um alerta para qualquer potência naval que depende de bases fixas próximas ao adversário. O Washington Post reportou hoje que os Estados Unidos estão queimando munições de precisão e interceptores de defesa aérea numa velocidade que levanta preocupações sobre estoques. Se essa mesma força precisasse ser projetada no Pacífico simultaneamente, haveria um dilema de recursos muito real. Chegamos ao momento de tentar organizar o que debatemos. E preciso ser completamente honesto. A realidade dos primeiros 5 dias confirma elementos de ambos os argumentos, de forma que torna qualquer conclusão simples intelectualmente irresponsável. Do lado americano, a superioridade militar e operacional foi demonstrada de forma esmagadora em todos os domínios. No ar, defesas aéreas iranianas eliminadas, quase 2.000 alvos atingidos. F-35 derrubando jatos iranianos sobre Teherã. Dominância aérea total. Na informação, blackout cibernético completo. Inteligência humana que penetrou o mais alto escalão iraniano. Na decapitação, Khamenei e dezenas de líderes eliminados. E no mar, 17 navios destruídos até 3 de março, incluindo o porta-drones, a nave-base, corvetas e um submarino. A marinha iraniana inteira foi neutralizada. Cooper declarou: não há um único navio iraniano no mar. Mais de 50.000 soldados envolvidos. Mais de 200 aeronaves. A maior projeção de força americana na região numa geração. É precisamente isso. A fase convencional está sendo vencida de forma decisiva, em terra, no ar, no mar e no ciberespaço simultaneamente. Mas do lado iraniano, o argumento de imposição de custos também se materializou de forma concreta. 6 soldados americanos morreram, 18 ficaram feridos. A embaixada americana em Riad e o consulado em Dubai foram atingidos por drones, causando incêndios. O Estreito de Hormuz está fechado. A Qatar Energy suspendeu produção. Bolsas árabes fecharam. Estados do Golfo que eram considerados santuários seguros foram bombardeados. Dubai, o símbolo da modernidade do Golfo, teve áreas turísticas danificadas. O Hezbollah reabriu a frente no Líbano com 50 mortos e 335 feridos. Milícias iraquianas estão atacando bases americanas. O preço do petróleo está disparando. 3 F-15 americanos foram derrubados por fogo amigo. A OTAN teve que interceptar um míssil iraniano sobre a Turquia. E o conflito está no 5º dia. E há um conceito de Clausewitz que raramente é citado, mas que explica muito do que a gente está vendo: a fricção. Clausewitz escreveu que tudo na guerra é muito simples, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades se acumulam e acabam por produzir um tipo de fricção que é inconcebível a menos que se tenha experimentado a guerra. Os planos americanos eram elegantes: decapitação simultânea, blackout cibernético, destruição naval, neutralização de defesas aéreas, tudo em horas. E nos primeiros dias funcionou, mas a fricção já está aparecendo. Embaixadas sendo fechadas, aliados no Golfo bombardeados, o Estreito fechado, o petróleo disparando,
o Hezbollah reabrindo frentes, milícias iraquianas atacando, 6 soldados mortos, 3 F-15 derrubados por amigos, munições de precisão sendo consumidas numa velocidade preocupante. A fricção é o que transforma planos perfeitos em realidades imperfeitas, e ela se acumula exponencialmente com o tempo. A destruição naval iraniana é real e dolorosa, mas a capacidade de negar acesso ao Estreito de Hormuz não dependia da frota de superfície, dependia de mísseis costeiros, lanchas rápidas e minas. E a declaração da Guarda Revolucionária de que nenhum navio passará enquanto o Irã estiver sob ataque demonstra que essa postura não mudou com a perda dos navios. E a guerra de ritmos que a gente está testemunhando entre Estados Unidos e Irã é, em certa medida, um duelo musashiano. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis que há timing em tudo. O timing na estratégia não pode ser dominado sem muita prática. Em todas as habilidades e capacidades, há timing. Os Estados Unidos impõem o ritmo da destruição convencional rápida, eliminando liderança, frota, defesas aéreas, tudo em dias. O Irã tenta impor o ritmo da guerra de atrito, do bloqueio prolongado, da resistência assimétrica que se estende por semanas e meses e que esgota a vontade política do adversário. A pergunta que Musashi faria é: quem controla o ritmo do conflito? E a resposta, neste momento, é que ambos os lados estão impondo seus ritmos simultaneamente, e o resultado final depende de quem consegue sustentar o seu por mais tempo. Trump disse que a operação ia durar 4 a 5 semanas. Hegseth disse que não seria interminável. Mas, como observou a Stimson Institution, ataques aéreos sozinhos nunca derrubaram um governo, e o Irã de 2026 provavelmente emergirá abatido, mas não quebrado. E exatamente essa é a lógica da nossa doutrina. Não precisamos vencer a guerra americana. Precisamos sobreviver a ela. Precisamos que o custo se torne insustentável. Precisamos que o eleitor americano veja caixões voltando, gasolina triplicando, aliados bombardeados, e pergunte: vale a pena? O Vietnã não derrotou os Estados Unidos em campo de batalha. Derrotou-os na sala de estar americana. E a gente tem algo que o Vietnã não tinha: a capacidade de afetar diretamente a economia global pelo Estreito de Hormuz. Cada dia que o estreito permanece fechado é um dia em que o mundo inteiro sente o custo da decisão americana. A perda de navios de superfície é lamentável, mas estrategicamente é a perda de peças num jogo que a gente não está jogando. Nosso jogo é o atrito costeiro, o bloqueio assimétrico, a resistência prolongada. E nesse jogo, não precisamos de porta-drones. Precisamos de paciência. Quero encerrar com algo que não costuma aparecer em análises militares, mas que me parece o ponto mais importante de todos. Até esta quarta-feira, 4 de março, a agência de notícias iraniana Tasnim reportou mais de 1.045 mortos no Irã. A Hana, organização de direitos humanos sediada nos Estados Unidos, contou mais de 1.097 civis. O número continua subindo enquanto gravamos. O incidente mais devastador: a escola primária Shajareh Tayyebeh, em Minab. 165 a 180 crianças e funcionárias mortas. O Irã realizou um funeral de massa em 3 de março. Milhares de pessoas nas ruas de Minab, carregando caixões pequenos. Em Israel, 11 pessoas morreram, incluindo 9 num ataque de míssil balístico a um bairro residencial de Beit Shemesh, perto de Jerusalém. Centenas ficaram feridas. Em toda a região, no Líbano, 50 mortos e 335 feridos. No Kuwait, 4 mortos, incluindo uma menina morta por estilhaços. Nos Emirados, 3 mortos e 68 feridos. No Bahrein, 1 trabalhador asiático morto. No Iraque, 2 combatentes mortos. Em Omã, 1 trabalhador estrangeiro morto. Na Jordânia, 5 feridos. 6 soldados americanos morreram, jovens com nomes e famílias. O capitão Cody Cork, de 35 anos. A sargento de primeira classe Nicole Amor, de 39. O especialista Declan Cody, de apenas 20 anos, postumamente promovido a sargento, de West Des Moines, Iowa. O sargento de primeira classe Noah Kitchens, de 42. Todos reservistas.
todos do 103º Comando de Sustentação, sediado em Des Moines, Iowa, mortos por um ataque iraniano a um centro de operações improvisado em Port Shuaibah, um porto civil no Kuwait. Sem sirene, sem aviso, segundo a CNN. 2 militares adicionais não foram identificados publicamente até a data de produção. Marinheiros iranianos morreram em navios afundados nos seus portos. Seus nomes não foram publicados. Não sabemos quantos. Sabemos que o Shahid Bagheri tinha tripulação. Sabemos que o Makran estava em chamas. Sabemos que a corveta classe Molde afundou no cais. Sabemos que o submarino Fateh tem um rombo no casco. Alguém estava a bordo desses navios. Jean Marcel Fernandes, no seu Tratado sobre Direito Internacional Humanitário, escreveu que a humanidade é um fator essencial da verdadeira paz, que não pode ser perturbada nem pela dominação, nem pela superioridade militar. Atrás de cada número há uma pessoa que não vai voltar para casa. E nenhuma análise de custos e benefícios estratégicos, nenhuma modelagem de cenários, nenhuma equação de equilíbrio de poder, nenhuma contagem de navios afundados ou lançadores destruídos justifica intelectualmente tratar essas mortes como externalidades aceitáveis de um cálculo geopolítico. Sun Tzu escreveu que a suprema arte da guerra é submeter o inimigo sem lutar. E Clausewitz, que é frequentemente citado como defensor da guerra, na verdade escreveu que a guerra é um ato de violência destinado a obrigar o adversário a fazer nossa vontade, e que, portanto, seu objetivo lógico seria tornar a violência desnecessária. Musashi, no capítulo do vácuo, escreveu que, no vácuo, há virtude, e nenhum mal. A sabedoria tem existência, o princípio tem existência, o caminho tem existência, o espírito é o nada. O mais alto nível de mestria é aquele em que a arma se torna desnecessária. Como César repetidamente observou em seus comentários de Belo Gálico, os gauleses foram frequentemente derrotados, mas não foram facilmente subjugados, porque a disposição para a resistência persistia mesmo após as derrotas militares. As campanhas na Gália duraram quase uma década, não porque os romanos não podiam destruir os gauleses, mas porque destruir é diferente de incorporar e conquistar é diferente de governar. A pergunta que a gente tem que fazer sobre os Estados Unidos e o Irã não é quem pode destruir mais, é quem pode sustentar sua posição por mais tempo. É quem tem a vontade política de absorver os custos pelo tempo necessário para que os resultados se consolidem. A verdadeira sabedoria estratégica, como todos os clássicos reconhecem, não está em vencer guerras, mas em construir condições que tornem a guerra desnecessária. E essa construção exige algo que está dramaticamente ausente na situação atual: a disposição genuína de todas as partes de aceitar compromissos que nenhuma delas considera ideais. Porque a alternativa ao compromisso, como a gente está vendo em tempo real, são escombros, luto, navios afundados, cidades bombardeadas, crianças em caixões e um mundo mais perigoso para todos. Agradeço aos nossos debatedores por um exercício que começou como especulação e terminou como documentário. As fontes e referências estão na descrição. Contestações documentadas são bem-vindas. Qualquer pessoa mencionada tem direito de resposta. Nos vemos no próximo episódio, se a história nos permitir.